Olá pessoal, aqui é a professora Olivia Yumi com mais uma aula de português. Vamos lá? Vou falar hoje sobre a vírgula. Este aqui é um meme conhecido na internet. Podemos ver aqui a diferença que a vírgula faz na escrita do português. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Se eu falo não espere, significa que eu quero que a pessoa espere. Me espere, certo? Mas se eu digo não espere, desta forma como está aqui, significa que eu não quero que a pessoa me espere. Então aqui é completamente o oposto. Neste primeiro aqui, eu quero que você me espere e neste aqui, eu quero que você não me espere. Outra coisa muito grave que pode acontecer com o uso da vírgula. Ela pode sumir com seu dinheiro. Se eu coloco a vírgula aqui, vejam que o número é R$23,04 ou 40 centavos, na verdade. Se eu coloco aqui, a vírgula faz toda a diferença, vira R$2,34, bem menos dinheiro, certo? Então, muita atenção. Outro exemplo aqui, pode criar heróis. Por exemplo, se eu disser, isso só ele resolve, quer dizer que ele resolve muito pouco. Isso só, né? Só isso ele resolve. Então, ele é muito ruim, é uma pessoa que não faz muita coisa. Mas se eu digo, isso só ele resolve, significa que isso aqui, somente esta pessoa resolve, ou seja, é um herói, um grande herói, capaz de resolver algo que só essa pessoa consegue resolver. Vamos ver mais alguns exemplos desse meme. Ela pode ser a solução, então a vírgula aqui pode ser uma solução. Vamos ler o primeiro exemplo. Vamos perder, nada foi resolvido. Significa que vamos perder, nós estamos quase perdendo, vamos perder no futuro, porque nada foi resolvido. Que nada foi resolvido, então vamos perder. Mas na segunda frase aqui, vamos perder nada foi resolvido. É completamente o contrário. Se vamos perder nada, quer dizer que nada vamos perder, certo? Vamos deixar de perder. Não vamos perder nada. Foi resolvido, porque foi resolvido. Então, nosso problema, nessa segunda frase aqui, foi resolvido e nós não temos nada a perder, ok? Então, completamente diferente esta daqui desta daqui. Bom, segundo aqui. Desta página, a vírgula muda uma opinião. Então, se eu usar a vírgula desta forma, ela muda a opinião. Vou explicar. Primeiro, não queremos saber. Eu não quero saber, você não quer saber. Nós não queremos saber. Esse é o sentido. Mas, se eu usar aqui o segundo exemplo, não queremos saber, significa que queremos saber, ok? No fundo aqui significa que o significado é que nós, eu, você, queremos saber. E no primeiro, aqui na primeira frase, é que não queremos saber. Então, não nega o verbo. E aqui não, quando tem a vírgula, o não nega o verbo, mas sim está falando uma resposta para alguma pergunta que veio no contexto. Ok? Vamos ver o próximo, então. A vírgula pode condenar ou salvar. Vamos ver aqui. Não tenha clemência. Quando eu digo isso, eu estou pedindo para a pessoa ser muito rigorosa. Não tenha perdão, não tenha clemência, certo? Não tenha. O não aqui é uma negação de ter clemência, ter perdão. E o segundo exemplo, não tenha clemência.
Neste caso aqui, eu estou pedindo clemência, estou pedindo para parar, certo? Não faça isso. Tenha clemência, tenha piedade. Então, neste caso, o sentido também pode condenar ou salvar uma pessoa. Se você colocar a vírgula aqui, faz toda a diferença. Vamos então estudar agora umas questões relativas à vírgula. Quem fez esse material foi o professor Pedro Rufo, que é um antigo aluno do Instituto Singularidades. E aí eu coloquei aqui as regras mais importantes para vocês. Primeira regra: nós usamos vírgulas para separar termos da oração que estão aqui coordenados, ou seja, estão ligados, certo? Numa enumeração. Então, primeiro exemplo: eu era esse moço belo, recatado do lar. Temos aqui palavras, termos que estão listados, enumerados, certo? Qualidades desse moço. Então, ele era belo, recatado do lar. Podemos usar aqui vírgula. Poderíamos usar aqui também o e, tá? Conjunção e. Não está errado, as duas opções estão certas. E aqui, o segundo exemplo. Exemplo 2. Não te deixes ficar triste, desanimado, xoxo, capenga nesta quarentena. O exemplo aqui do professor Pedro coloca: não fique triste, né? Desanimado, xoxo, capenga. Então, são termos coordenados que estão aqui listados. Ok? Muito bem. Próxima regra. Então, na sequência de sujeitos, a gente não coloca jamais, tá? Vírgula entre sujeito e o verbo. Quem é o sujeito aqui? Ou quem são os sujeitos da oração? Vamos ler o exemplo. Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade são nomes importantes da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Neste caso aqui, a gente poderia colocar um E aqui, também não tem problema, mas o problema aqui, a gente não pode colocar vírgula entre esse monte de nome, que é o que forma o sujeito, e o verbo são, ok? Então, a gente nunca pode separar com a vírgula o sujeito do predicado, o sujeito do verbo. Quando tiver aqui sujeito e um verbo, não se usa vírgula no meio. Terceira regra: quando vamos falar um número por extenso, um numeral, nós não podemos colocar vírgula. Por exemplo, Felipe Prior foi eliminado em um paredão histórico contra Manu Gavassi. O paredão teve 1.532.944.337 votos. Nesse exemplo, esse numeral aqui enorme não tem nenhuma vírgula. Simplesmente não usamos vírgulas para falar os numerais. Outra regra muito importante que todo mundo erra, principalmente na internet e no uso de e-mail. Quando nós usamos aqui um vocativo, o que é um vocativo? É a palavra que usamos para chamar, para referir alguém. Então, por exemplo, aqui, eu estou conversando com o Vitor, no primeiro exemplo. Então, eu estou falando diretamente para Vitor. Então, Vitor, onde compraste este livro? Onde você comprou este livro, Vitor? Quando estou falando diretamente com ele, estou usando aqui a palavra para me referir diretamente a ele. Então, preciso colocar obrigatoriamente uma vírgula. Esta vírgula é obrigatória. Exemplo 2. Quando estou falando com outras meninas, minhas queridas, fiquem em casa. Então, minhas queridas, fiquem em casa. Minhas queridas é como eu estou chamando alguém. Então, minha querida, minhas queridas,
fiquem em casa. Ok? Então, aqui precisa dessa vírgula, porque é um modo de chamar. Outro exemplo. Ciro, manda um beijo pras Pós. Ok? Ciro, estou conversando com Ciro. Então, estou usando a vírgula aqui para falar com Ciro. Poderia ser mamãe. Poderia ser papai, ok? Amiga, manda um beijo. Ok, então aqui é um vocativo, quando usamos o termo para nos referir a alguém, chamar alguém. Vamos ver um exemplo de e-mail. E-mail é muito importante. Vamos escrever um e-mail para a professora Olivia. Aqui, o endereço para quem vai, né? Para o destinatário. E aqui o assunto, certificados do curso de português. Quando vou falar diretamente para a professora Olivia, vou colocar uma vírgula, certo? Para separar o vocativo. Então aqui, boa tarde, professora Olivia. Por isso que tem essa vírgula aqui, porque separa o vocativo do comprimento. Tudo bem? Gostaria de saber quando os certificados serão entregues. Muito obrigada, Rafael. Na assinatura no final, colocamos aqui o nome do remetente, da pessoa que envia o e-mail. E antes do nome, uma vírgula para despedida. Então, aqui é uma forma de escrever o e-mail. Vejamos aqui, então, destacando as vírgulas que são extremamente importantes. E é isso pela aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.